Olá pessoal, boa noite. Acho que a gente pode começar já, são 6h30, como combinado. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Eduarda, a Thaisa e a Luiz Henrique, que toparam participar desse evento. São pessoas, assim, excepcionais. Eu conheço Duda e Thaisa, sou mais próximo delas, assim, da graduação. E as meninas são maravilhosas. E Luiz Henrique, eu venho acompanhando um pouco do trabalho dele já faz um tempo. Fiz um curso com ele na Psica e adorei. E espero que vocês gostem desse momento. O evento vai funcionar como um evento de residência, o evento anterior. Para quem não estava, eu vou explicar. Vai rolar as apresentações, cada um vai apresentar o processo seletivo. Todos os três fizeram processos seletivos diferentes, no sentido de que, por exemplo, Duda, Eduarda, é do programa pós-graduação de psicologia, né? Thaisa, por exemplo, é de educação física. E Luiz Henrique fez o mestrado no IMIP. Então, assim, são experiências diferentes. E o nosso intuito é justamente esse, né? É trazer possibilidades para que, enquanto estudantes ainda, ou pessoas que já concluíram o curso, possam saber o leque, né, que a gente pode ter acesso, né? Então, não necessariamente porque eu formei em psicologia, estou formando em psicologia, vou fazer o mestrado em psicologia, sabe? Existem possibilidades para além disso, né? Eu gostaria, acho que é isso. Sim, aí o pessoal vai apresentar, os meninos vão apresentar, e após a gente vai abrir para perguntas. Vai funcionar da seguinte forma: vocês vão levantar a mão, ou vão mandar pergunta aqui no chat, quem não estiver podendo ligar o microfone, e aí eu vou lendo, ou se forem fazendo perguntas, vocês vão levantando a mão, e a gente vai ver na ordem, né? Que foi levantado, e vocês fazem a pergunta de vocês, né? Aí vocês podem direcionar para algum dos apresentadores específicos ou deixar em aberto, né? Na apresentação passada, as perguntas ficaram em aberto e era muito legal porque ambos os convidados respondiam. Então, assim, deixar a pergunta em aberto também é legal porque todos eles podem responder, né? Complementar na resposta de alguma forma. Acredito que seja isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Eduarda, a Thaisa e a Luiz Henrique, que toparam participar desde o início. E agradecer a vocês também que estão presentes. Né? Eu acho que eu sempre falo que sem os convidados e sem vocês que estão aqui, os eventos não aconteceriam, né? Não existiria um motivo para acontecer. Bom, acho que é isso. Eu só peço que os convidados vão sinalizando quando eles forem para passar os slides, tá? Aí vocês vão sinalizando que Sabrina vai passando. Sabrina, pode passar para que o pessoal se apresente. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Dália Negromonte, eu sou psicóloga clínica e atualmente mestranda do PPG Psi. Sou integrante do TRIB, que é o Núcleo de Pesquisas em Psicanálise, e eu também faço parte do Instituto Feminamente, que é um estudo de gênero, um grupo de psicólogas e tudo mais. Atualmente, eu estou desenvolvendo pesquisa na área de psicanálise sobre dependência afetiva em mulheres, e eu estou atuando também na clínica tradicional online, mas eu também estou trabalhando com RPG terapia, com instrumentos, né, de ferramenta, de elaboração com jovens neurodiversos no IAM, que eu vou falar mais adiante, mas é um prazer conhecer vocês. Pode, é. Oi, gente, boa noite. Desculpa um pouquinho a minha voz, né, que tô um pouquinho gripada, mas eu me chamo Thaisa, certo? Eu sou psicóloga clínica também, mestranda pelo Departamento de Educação Física da UFPE. Eu atuo numa perspectiva um pouco mais transdisciplinar, né, pensando cuidado, né, psicanálise, corpo, algumas práticas corporais, movimento, ferramenta de cuidado. E a minha pesquisa articula, né? A minha linha vai numa questão mais de saúde mental, surf, né? Que é o meu objeto, assim, que explora como um meio, né, terapêutico para abordar algumas questões muito importantes que eu posso estar falando um pouquinho mais para frente, né? Que é um espaço bem, bem amplo, assim.
Oi, gente, boa noite. Eu sou Luiz Henrique Teixeira, sou psicólogo hospitalar, paliativista. Estou aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre tanto a minha trajetória, né, no mestrado, o que me fez ter algumas escolhas, né, de escolher, por exemplo, um mestrado multiprofissional. Então, no meu mestrado, eu sou mestre em cuidados paliativos, não em psicologia, mas atualmente estou no doutorado em psicologia da UFPE, né, fiz aí meu percurso na residência, depois continuei na vida acadêmica, na vida profissional também. Atualmente eu sou pesquisador do GEMA, da UFPE, sou tutor docente do curso de psicologia da FPS, né, como está no slide, psicólogo hospitalar das enfermarias de oncoadulto, geriatria e cuidados paliativos do IMIP, e também diretor da Psica, que é um grupo de capacitação em psicologia. Eu acho que é isso, não vou entrar muito em detalhes, porque daí eu falo depois mais a fundo a minha fala, mas é um prazer estar com vocês aqui, né, pessoas tão especiais para esse evento. Então, vamos já falar um pouco do PPG-PSI, né? Como eu sei que vocês estão mais interessados na seleção de mestrado, eu quis começar por ela. E eu quis trazer um pouco sobre o que foi importante para mim durante a graduação, que me ajudou a entrar no mestrado e ter um desenvolvimento melhor no mestrado, e coisas que talvez eu devesse ter trabalhado um pouco mais, né? Então, eu coloquei, se você está na graduação, seria muito interessante você buscar se afiliar a algum laboratório de pesquisa. Sabe, a gente tem o TRIB aqui, eu deixei o QR Code caso vocês queiram conhecer, que é o Laboratório de Psicanálise da UFPE. A gente está sempre compartilhando várias coisas, a gente tem várias reuniões abertas, mas os laboratórios de pesquisa, eles são uma porta, né, para você conseguir entrar nessa área de pesquisa muito importante. E também acho interessante vocês buscarem participar das disciplinas, que é de projeto e prática de pesquisa, caso seja possível, conversar com o professor. Porque, querendo ou não, quando eu fui desenvolver o meu projeto de mestrado, isso foi muito importante. Eu consegui, sabe, utilizar coisas que eu já tinha aprendido na graduação para montar esse projeto, e foi um pouquinho mais fácil para mim do que para as pessoas que estavam começando do zero no final do curso. Além também que eu recomendo vocês participarem de FIBIC, extensão e tudo mais, se for possível, porque isso acaba ajudando no currículo. Então, eu acabei trazendo as etapas que a gente tem na seleção de mestrado. A primeira é a prova, que eu acho que é uma etapa muito tranquila. Se eu não me engano, eles, na minha época, colocaram umas referências de uns 8, 9 textos que estão relacionados à pesquisa qualitativa, ética e tudo mais para a gente estudar. E na hora da prova foi uma prova aberta, que a gente tinha que responder 2 questões bem grandes e extensas. Eu acho que eu escrevi umas 3 páginas à mão. E é bem tranquilo, contanto que vocês se empenhem e estudem aí um conteúdo, assim, não é muito preocupante essa etapa. A segunda etapa, que na verdade, quando a gente já submete o pré-projeto de pesquisa, só que ele só é avaliado se você passar na prova, porque ela é uma etapa avaliativa. E uma coisa que eu acho muito importante vocês prestarem muita atenção é que vocês têm que usar um referencial teórico mais atualizado, contanto que assim, você pode utilizar referências clássicas, mas você tem que trazer referências atualizadas também. Ter uma metodologia muito bem estruturada, que é uma etapa muito importante, buscar uma temática relevante e ficar de olho também na lista dos possíveis orientadores, porque, querendo ou não, é muito interessante você ter projetos que se alinhem a alguns dos orientadores, isso ajuda muito na etapa do processo, eles deixam liberado o currículo dos orientadores, os laboratórios, são coisas que eu acho muito interessante vocês irem se inteirando, até mesmo para vocês não acabarem procurando o mestrado para ter um projeto que talvez não tenha ninguém que consiga te ajudar tanto, sabe? Existem orientadores e práticas mais específicas desse mercado PPG-PSI e outros locais que oferecem outros tipos de práticas e tudo mais. E o projeto sendo aprovado, tem a defesa do pré-projeto, que eu sempre digo que é muito importante ser muito pontual. Se eu não me engano, eram 10 minutos de apresentação, então você tem que montar 10 minutos certinho, ter uma boa organização, sabe? E ter abertura para as sugestões, as perguntas que eles vão perguntando na defesa e tudo mais. E eu sempre gosto de lembrar que é muito importante que você saiba separar bem o tempo de você apresentar a sua metodologia e o tempo de você apresentar seu referencial teórico, porque a gente acaba se apegando muito ao referencial, que é algo importante, mas querendo ou não, quando a gente está fazendo essa defesa de um pré-projeto, que é um tempo muito curto, ele tem que apenas meio que abrir a sua pesquisa, porque a metodologia é muito importante e os professores, eles vão se atentar muito à metodologia também, e ela tem que estar muito conectada com o viés que você está seguindo, né? Por exemplo, como eu segui o viés da psicanálise, a minha metodologia, ela estava baseada no viés da psicanálise, então tomar um cuidado para não sair misturando várias metodologias diferentes, assim, uma coisa que me trazem muito no mestrado é que, às vezes, fazer algo mais curto ou um pouco bem feito é mais importante do que enfiar várias referências, sabe? E ficar tudo muito misturado.
E aí a gente tem a última etapa do processo seletivo, que é do currículo, que é a única etapa que ela não é eliminatória, né? Todas as etapas são eliminatórias, você tem que tirar no mínimo 7, e o currículo não é. Só que, querendo ou não, ela contribui muito para a sua classificação, né? Porque, querendo ou não, todo mundo que entra no mestrado está à procura de uma bolsa também, né? A bolsa ajuda muito, porque o mestrado é muito pesado. E no meu ano, se eu não me engano, foram liberadas 8 bolsas da CAPES e uma bolsa só da FACEP. Então, assim, foi bem complicado. E as bolsas, normalmente, elas são distribuídas principalmente a partir da classificação, ações afirmativas e tudo mais. E agora, inclusive, eles acabaram liberando mais bolsas para mestrado, foi ótimo. Mas é muito importante vocês se atentarem a isso durante a seleção. Eu acho que é isso que eu estou trazendo sobre essa eleição em si. Você pode passar no slide, por favor. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem fazer. Mas eu acho que foi uma seleção bem tranquila. Inclusive, eu esqueci de falar, tem a imagem ali do Obsessivos e Bolsistas. Gente, se atenham a grupos, sabe? Não façam isso sozinhos. É muito importante que vocês criem vínculos e a ajuda de outras pessoas nesse processo é muito interessante. Esse grupo eu criei com 2 amigas minhas durante a seleção para aliviar a atenção, para a gente revisar as apresentações. Eu enviei o meu pré-projeto para umas 3, 4 pessoas, para elas opinarem, para elas disserem se estava faltando alguma coisa. E é uma etapa muito importante essa partilha, sabe? Ajuda muito em todo o processo. Porque, querendo ou não, dentro da psicologia, às vezes a gente tem essa ideia de que é uma área muito individualista ou é uma área muito solitária e ela não precisa ser, sabe? Aí você pode passar o slide, por favor? Se quiser também, se não quiser, eu entendo. Eu quis dizer um pouco sobre como é a ementa do mestrado no PPG-Psi. E aí, basicamente, quando você vai mandar um projeto, você tem como escolher entre 3 linhas principais. A primeira, que são os processos psicológicos básicos e complexos e suas relações com os fenômenos e processos educacionais. A segunda, que são processos básicos, dinâmicas e políticas de saúde. E a terceira, que são processos socioculturais, modos de subjetivação, política, epistemologia e científicas, que é a área que eu estou agora. E eu quis trazer um pouco da matriz curricular para que vocês consigam ver mais ou menos. A gente tem, fazendo no mínimo 24 créditos, e aí a gente tem algumas disciplinas obrigatórias, que é epistemologia e história da psicologia, e metodologia de pesquisa em psicologia, que normalmente a gente paga no primeiro período. Para mim, por exemplo, foi na segunda-feira de manhã e de tarde. E tem uma obrigatória de linha, que agora eu estou pagando uma obrigatória com Marina, que é sobre cultura e tudo mais. E a gente tem os componentes eletivos, que a gente pode escolher 2 disciplinas eletivas, e a gente também tem fazer alguma atividade acadêmica, que ela é optativa porque você pode substituir por mais cadeiras, mas eu acho que é sempre interessante você fazer atividades acadêmicas, como estágio, apresentações e tudo mais. Inclusive, todos os bolsistas, eles são obrigados a fazer o estágio, né? Então, eu quis trazer mais ou menos como é que funciona. Eles têm algumas dúvidas em relação à carga horária, assim, será que é tranquilo a gente clinicar enquanto está no mestrado? A clínica é muito tranquila. Tem muitas pessoas que têm emprego CLT, que estão no mestrado, que são concursadas, que estão no mestrado, mas, querendo ou não, tem que ter um horário um pouco mais flexível, porque, por exemplo, né, na segunda-feira tinha cadeiras de manhã e de tarde, mas, assim, tem muitas possibilidades, né? Não é tão pesado a carga horária, assim, nesse meio tempo. E aí, faz fácil, pô? Então, né, eu trouxe um pouco sobre o PPG-Psi em si, mas eu quis trazer um pouco sobre a minha experiência com o PPG-Psi, que é que eu estou conseguindo desenvolver por conta do mestrado, mas para além do Instituto Psi, sabe? E o mestrado, ele está me abrindo muitas portas, o que foi algo muito bom. Eu não sei se vocês têm algum receio em relação a isso, mas eu tinha muito receio e tive muitas dificuldades, assim, de me formar, de o que é que eu vou fazer agora, porque a psicologia é uma área muito aberta e tem muitas possibilidades e, ao mesmo tempo, são possibilidades difíceis. E o mestrado, ele veio, assim, realmente para me ajudar em muitas coisas, porque além dele me ajudar a me desenvolver enquanto profissional, enquanto cientista, e tá me ajudando a aprender muitas coisas, ele foi me direcionando para que eu conseguisse encontrar o que eu estou querendo fazer com esse curso de psicologia. E aí eu trouxe algumas coisas que eu comecei a fazer depois que eu entrei no mestrado. Tem muitas fotinhas do Tribe e tudo mais. Eu acabei apresentando em simpósios, escrevendo artigos. São várias coisas que muitas pessoas fazem na graduação, mas eu não tinha feito. E estar no mestrado me permitiu fazer tudo isso. Além disso, eu me afiliei ao Instituto Feminamente, né, que é um grupo de psicólogas que estudam gênero e tudo mais. E eu só me encontrei nesse estudo de gênero feminino e tudo mais
por conta do meu projeto de mestrado, assim que eu abri a clínica, eu comecei a clinicar, eu não sabia para onde eu queria ir. Eu acho que vocês já passaram um pouco por isso. Passaram não, porque vocês estão na graduação, a maioria. Mas o que é que eu vou fazer, assim, né? Eu vou atender todo mundo. E aí todo mundo sempre diz, é interessante você se especializar em alguma coisa ou ter um público específico para você conseguir atender aquele público melhor. E eu acabei só me encontrando assim quando eu entrei no mestrado e fui começando as pesquisas e tudo mais. E, além dessas portas, eu acabei entrando no IAN também com a RPG terapia, porque com as pessoas que eu fui encontrando no mestrado, eu fui conhecendo coisas novas, eu conheci a RPG terapia e acabei entrando no Instituto de Neurodiversidade, que é o IAN, para oferecer a RPG terapia também, que é um processo muito interessante. E tudo isso veio, querendo ou não, por conta desses contatos do mestrado, por causa dessas trocas que eu tive no mestrado. Inclusive, eu acabei até deixando o QR Codezinho assim, caso vocês queiram ler o artigo, porque ele saiu mês passado, esse mês. Ele é sobre a exploração sexual infanto-juvenil, e tá muito bom. Aí eu deixei aí, caso vocês queiram dar uma lida. Mas eu queria trazer mais essa visão para vocês mesmos de coisas que eu acabei conseguindo, ou conquistando, ou me interessando, por conta do espaço que o mestrado estava me oferecendo, não que necessariamente eu dependesse do mestrado para isso, mas ele ajuda muito para que a gente consiga ter um norte, principalmente logo depois da gente se formar, ainda mais se você tiver interesse em pesquisa, né? E aí você pode passar por... Eu acho que no mais era isso, no geral, que eu queria trazer. Se vocês tiverem algumas dúvidas também, eu vou estar aqui para responder. Eu espero que vocês gostem, que vocês se interessem por pesquisa. E eu acabei deixando também o QR Code do meu Instagram, que às vezes eu acabo compartilhando algumas coisas do mestrado, algumas coisas da minha experiência da clínica e tudo mais. E o QR Code do Instagram do Ian, que é onde eu faço a RPG terapia. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais, vão estar saindo uns vídeos sobre a RPG terapia lá também. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Obrigado, Eduarda. A gente vai seguir as apresentações e ao final a gente abre para as perguntas. Bem, gente, dá para ficar direitinho? Mas aqui. Eu gostaria de algo mais tranquilo, assim, né? Acho que as perguntas de vocês vão ser algo para direcionar mais, né? O que vocês querem escutar. E eu imaginei que os demais já fossem trazer muita informação, assim, né? Então, falar um pouquinho, né? Como foi esse processo em outro departamento, né? Como que eu me formei na UFPE, né? E como eu fui parar no departamento de educação física, estudando sobre surf, né? Pesquisando sobre surf. Eu vou falar um pouco como foi a prova, eu vou falar como foi que aconteceu de eu parar lá, né? Porque é um pouco diferente, né? Eu acho que algo para se atentar, assim, a depender do departamento que você vá, depende como vai ser o processo de seleção. Então, por exemplo, no meu não teve a defesa do projeto como tem em psicologia. Teve a prova e os demais, que Duda já colocou muito bem, assim, né? E aí eu acho que diferente, assim, da prova, que eu não estava tão familiarizada, foi... Eles deram as fontes, né, acho que 6 a 8 fontes, mas ela foi toda em inglês, né, já que eles têm esse requisito, assim, de já ter uma certa proficiência, assim, no inglês. Então a gente tinha que ler e responder todas as questões, podendo responder em português também, claro. Eles deram essa colher de chá, mas acho que a prova foi tranquila, assim. Eu acho que quando você se atém às fontes que eles passam, né, você não só estuda para reconhecer os conceitos, mas para falar sobre eles, né, tentar colocar eles em prática. Eu acho que fica mais tranquilo, assim. Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, né, como pintam muito provas de pós-graduação, assim. Tem processo do projeto, eu acho que a gente fazer a prova, o projeto tinha que ser aprovado com antecedência. Então, se o projeto foi aprovado, a gente ia para a segunda etapa, que era a prova. Então, o projeto, acho que foi isso que Eduarda colocou muito bem, assim, né, de ser algo bem fechadinho, não precisa incluir tudo, né, mas que seja coerente com
com o que você está propondo, né? E principalmente é uma pergunta condutora muito, muito bem fechadinha, assim, né? Porque ela vai ser o fio condutor dele. E a pergunta, inclusive, a pergunta de pesquisa, é uma pergunta que você vai conviver. Minha voz está muito pior do que eu espero. Mas, enfim, a pergunta é uma pergunta que você vai se ater por 2 anos, né? O mestrado. Então, eu acho que ela tem a sua flexibilidade, a sua elasticidade, porque o projeto que você propõe para entrar não necessariamente é o projeto que você vai continuar nos próximos 2 anos. Ele sofre modificações, né? Porque você vai ter as disciplinas, as orientações, então ele vai se adaptando. Eu acho que algo importante, assim, para ter em mente é que você vai ganhando mais conhecimento, né? Você vai entendendo que tem limitações, né? A sua pergunta, a sua pesquisa e reconhecendo como é que ela está situada, né? Acho que é muito importante o projeto. E o currículo, ele vem nesse processo muito de bolsa, né? Que é tão importante para muitas pessoas, assim. Acho que é algo que é muito marcante lá no departamento como eles exigem uma dedicação exclusiva, né? Seja da FACEP ou seja da CAPES. A FACEP é mais estrito, né, de dedicação exclusiva, e da CAPES eles pedem que tenha um quantitativo mínimo de carga horária para você estar trabalhando, né, ali na sua pesquisa. Eles são bem rigorosos em relação a isso. Mas o que é possível, né? Eu também vejo lá muitas pessoas trabalhando enquanto faziam mestrado, né, em diversas áreas, já que a educação física eles têm um leque bem grande assim, então é possível fazer ambos, né? E aí, como é que surgiu assim, né? Como é que eu fui migrar para lá? Eu acho que é importante pontuar, porque como o Neto muito bem pontuou, né? Porque eu estou na graduação de psicologia, eu tenho que fazer mestrado em psicologia. E aí eu lembro, e quando eu estava nesse processo, né, porque me despertou uma pulguinha, eu aprendi a surfar na UFPE, né, no projeto que eu estou pesquisando atualmente. Então foi algo muito que me atravessou muito na época e que continua me atravessando hoje em dia, né. E eu lembro de quando tá aprendendo, eu olhar para aquilo ali e pensar, gente, mas isso aqui tem um potencial enorme. Ninguém não. Quem é que tá pesquisando isso aqui, gente? Vamos tentar, entendeu? Para a gravação. Temos que fazer isso agora. E, e aí foi na mesma época que abriu o processo lá. E aí eu fui, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que eu tinha isso, né, de fazer algumas coisas no meu campo profissional acadêmico, inclusive era uma possibilidade, né, ao mestrado em psicologia, mas eu acho que eu fui tão pega, assim, pela questão do surf, quanto esse processo de cuidado com a saúde mental, que quando eu propus, né, e eu propus vamos ver no que vai dar, mas eu já estava tão, na expectativa tão grande de estar naquele projeto, né, que quando eu passei, eu fiquei, isso é um sinal, entendeu? Bem neurótico, graças a Deus, né? Mas, tipo, eu quero fazer isso aqui, sabe? Então, acho que até hoje, assim, a pesquisa me atravessa muito, essa pesquisa me atravessa muito, eu acho que é um ponto muito importante, porque é algo que você vai sustentar por 2 anos, né? Então, fazer algo que lhe motive, lhe inspire, né? Entendendo que, claro, o mestrado não é só, isso aqui tem potencial, né? Tem todo o rigor, tem todo. Às vezes é cansativo, às vezes é frustrante, e a gente vai, né? Por isso que é tão importante, às vezes, a gente estar trabalhando com algo que, que nos atravessa de alguma maneira, assim, sabe? Eu acho que ajuda a sustentar o processo, claro, para além de algumas outras questões, assim, né? Eu acho que algo que me ajudou muito e ajuda até hoje é justamente isso que a Eduarda falou, dos vínculos que a gente forma lá, né? Eu acho que nos momentos que está mais
mais apertado, assim, e porque nem tudo vou romantizar aqui, não, gente, nem tudo são flores. Tem muitas coisas boas, assim, mas é cansativo também, né? Então, eu lembro de ter um momento que eu estava com as outras colegas de mestrado, né? A gente estava na reunião do laboratório e eu estava fazendo uma intervençãozinha, né? Falando um pouco do meu projeto, demonstrando, né, mais vivencial, o que eu estava pretendendo fazer. E a gente estava numa dinâmica que era o que compartilhamos. E aí a gente estava falando, gosto disso, gosto daquilo, né? E aí surgiu, eu me sinto um tanto impotente, eu me sinto um tanto incapaz. E todo mundo levantou a mão, né? Inclusive o orientador. E todo mundo, assim, doutorandos, mestrandos, graduandos. E eu acho que foi um ponto muito importante para a gente conseguir falar o que é que está fazendo a gente se sentir assim, né? E nesse momento, nessa época, né, a gente estava fazendo uma disciplina que era bem, bem puxada, assim, né? A gente estava puxando os cabelos. E a gente conseguiu sentar e falar, olha, o que é que está acontecendo, como é que a gente pode, né, se ajudar. E como aquilo ali fez com que a gente conseguisse continuar sem aquele peso de, eita, tô sozinha. Não estávamos todos no mesmo barco. Então, eu acho que formar essa rede, e olhar para essa rede, né, porque existe uma rede ali, né, que a gente pode estar contando, acho que é muito importante, sobre questões mais práticas também, né, do estado lá. Acho que cada departamento tem os suas formas, né, seus créditos, como faz para pegar o diploma, né, de mestrando. É diploma que fala, já estou perdida aqui no personagem, mas estou focada em tantas outras coisas nesse momento. E aí lá, por exemplo, a gente paga 32 créditos, né, porque é uma carga um tanto alta, a gente tem que a gente só consegue, né, se formar no final, se a gente publicar artigo. Então, é um pouco puxado, mas eu acho que isso foi uma formulação que eles fizeram que acaba oportunizando mais o departamento de ter mais bolsas, né? Eu acho que é algo que eu conversava muito com com o pessoal de psicologia, era essa diferença de bolsas que era cedida, né? E como essa questão de bolsa está ligada à produtividade, e que eu acho que é interessante problematizar essa produtividade, que às vezes também é adoecedora, né? Porque a gente tem que ter um cuidado também com isso. Mas quando eles formatam, né? Eu entendi que quando eles fizeram esse tipo de layout, assim, da pós-graduação, foi para manter essas bolsas que ajudam a permanência de muitos mestrandos, né? Eu estou com a minha cola aqui, senão Mas eu acredito que para acrescentar só um pouquinho mais no que a Eduarda já pontuou, acho que quando vocês forem submeter a um projeto, né, levar em conta muito, que vocês vão estar fazendo isso por 2 anos, o currículo dos professores, né, eu acho que você saber com quem você vai trabalhar é algo muito, muito importante, assim, acho que saber olhar o currículo, ver como a pessoa, né, o que é que ela trata, como é que vai ser. Eu acho que eu sempre trabalhei de forma muito qualitativa na psicologia, né? Quando eu propus para educação física, eu tive que ceder um pouco, né, para a parte quantitativa. E acaba, minha pesquisa é um delineamento misto, né, que tem dos dois. E meu projeto ele teve que ser escrito nesse sentido, assim, né, de ter a parte estatística, né, algo que eu tive que aprender para estar onde eu estou agora, né, para estar submetendo projeto, enfim. Então, só isso. Acho que talvez uma coisa que eu acho interessante também, dicas. A gente pode falar com os estudantes desse orientador, né, para entender a dinâmica de trabalho. Eu acho que a dinâmica de trabalho ela é muito importante para saber se você se encaixa nesse perfil também. Eu acho que como você vai estar não só com o projeto, mas com essa pessoa lhe orientando por 2 anos,
saber um pouco como é a forma de trabalho dela pode ajudar, assim, a ter uma noção de como vai ser esse período que você vai estar lá. Mas é isso, eu acho que, por enquanto, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão fazer em algum momento aí, né, as perguntas. Mas fico por aqui. Eu gostaria de te agradecer. E a gente passa para a Luísa agora. Depois, quando o Luiz terminar, a gente abre para as perguntas, tá, galera? Perfeito. Obrigado, Inácio. Se puder botar um slidezinho só, volta para a tela trajetória, por favor. Antes de passar, né, boa noite novamente, gente. Eu queria rapidamente saber aqui no chat, se vocês puderem colocar sim ou não, se vocês conhecem o que é um mestrado profissional. Sabe o que é mestrado profissional? Porque essa experiência que Thaisa e Eduarda colocaram agora há pouco, achei, a tecnologia chegou, né? Eu falei no chat, começou a surgir emojis aqui do lado, esqueci que tem uns emojis agora. Mas a maioria, né, como eu já esperava, colocou o não, porque eu também não sabia o que era um mestrado profissional, né? A gente fala mestrado, só que tem dois tipos, tem o acadêmico e justamente o profissional que é o que eu fiz. E ele não é muito explorado em alguns cursos, né? Como eu vim da UFPE, e na UFPE durante toda a minha graduação, eu só fui escutar sobre isso, assim, no finalzinho da minha supervisora do estágio, do estágio final do curso, que ela me falou rapidamente o que era, mas assim, muito por cima, e é algo que me encantou muito os olhos depois que eu descobri, né, verdadeiramente como é que ele funciona. Mas para explicar justamente um mestrado profissional, eu pensei nessa trajetória para minha fala. Eu fui um pouco detalhista, eu acho. Eu coloquei, acho que muito conteúdo, mas enfim, eu vou tentar ser mais objetivo e deixar um tempo maior para a parte do diálogo, né, das perguntas. Mas eu inicialmente vou falar da minha trajetória pessoal e profissional, porque a partir dessa trajetória que a gente se aplica então para o mestrado profissional, que vai fazer sentido daqui a pouco, e depois os resultados desse mestrado, porque também faz parte da própria concepção do que é esse tipo de mestrado. Mas vamos embora, né? Se puder passar para o próximo. Isso, perfeito. Veja, como eu falei, minha graduação foi em psicologia na Federal, né, na UFPE. Durante todo o meu curso, eu estudei sobre psicologia social, sobre sexualidade. Então, desde o meu segundo período, eu comecei a me interessar sobre esses estudos. Aí, já no terceiro, eu entrei com um trabalho supervisionado em pesquisa, que é o primeiro passo, né, de começar uma pesquisa. Fui para o campo do gênero, da sexualidade, mais especificamente sobre os fenômenos ligados ali à subjetividade de homens gays, como é que essa subjetividade ela era construída, né, dentro dos processos sociais. E eu falo que eu sou um grande hipócrita, eu acho, porque quando eu estava no meu segundo período, eu falava, meu Deus do céu, que pesquisa, para que pouco é pesquisar, para que serve pesquisa? Eu lembro que falaram assim, a professora tal, ela só está na Federal para fazer pesquisa. E eu, meu Deus do céu, que pessoa horrível, não quer trabalhar, não quer fazer, sabe? Era essa a ideia que eu tinha no meu primeiro e segundo período, e hoje eu estou no doutorado e orientando pesquisas. Então, assim, eu sou um grande hipócrita e eu gosto muito de falar isso porque faz parte dessa nossa trajetória de entender a importância que é, de fato, estar na carreira acadêmica, não só para dentro do nosso processo pessoal, mas social também, né, de produzir ciência para a nossa sociedade, propriamente dita. E daí, no meio do meu curso, eu acabei indo também para alguns campos da prática que se afastavam um pouco do meio realmente acadêmico. Então, por um lado, eu estava preparando todo esse currículo que Eduardo e Thaisa colocaram anteriormente, para justamente pensar já no mestrado na Federal. Por outro, eu comecei para estágio no hospitalar, para psicologia, para psicologia paliativista, né? Acabou que, poxa, me apaixonei para os dois campos, né? Para o campo da assistência, que é o campo realmente da nossa atuação prática, né? Da psicologia na clínica, no hospital, mas também apaixonado pelo mestrado, pelo estudo das pesquisas, assim por diante. No final das contas, minha monografia, no final do curso, foi sobre justamente como que eram construídos os modos de subjetivação de homens gays a partir da música. E daí terminou o curso e veio essa dúvida, né, do que Thaisa colocou, e até Eduardo também, sobre o que fazer depois do curso, né, o desemprego chega, e a gente pensa, meu Deus, como é que vai ser? Eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, não era um plano voltar para São Paulo, o plano era realmente ficar em Recife, então precisava me sustentar. Né, e daí naquele ano, foi 2022, né, 2022. Eu coloquei 2023 ali, mas 2023 é quando começou a próxima etapa. Mas em 2022 eu me peguei realmente pensando, meu Deus, para onde que eu vou, né? Eu vou fazer então a seleção do mestrado,
mestrado acadêmico, padrão. Peguei essa minha pesquisa sobre modos de subjetivação, essa pesquisa era com jovens adultos, eu só puxei para o nível da adolescência, expandi a pesquisa, fiz um projeto de mestrado, submeti e passei na aprovação do PPG-Psi da UFPE. Ao mesmo tempo, eu lembro que eu estava numa conversa com na época, com a coordenadora do curso, e ela falou assim, tu tem um currículo bom, tu tem um estudo em psicologia, tu já foi para a prática, faz a prova da residência também, né, vai lá, faz a prova, quem sabe, né, não sei, você não quer, mas faz lá a prova. Se não fosse essa conversa, numa tarde, acho que foi segunda-feira, não sei onde é que eu estaria, literalmente, na minha vida hoje. Então, eu fiz a prova da residência, também passei, e daí me veio a dúvida, qual ocupação assumir, né? Tem 2 aprovações aqui, eu tenho no mestrado, que eu tanto quis durante todo o meu curso, e ao mesmo tempo tem a residência, que vai me possibilitar outros caminhos, né? Eu não vou me ater tanto ao ponto da residência sobre o que porque eu sei que vocês já tiveram nas semanas, tempos atrás, foi um outro encontro para falar sobre isso, então vou ser bem mais objetivo nesse quesito, mas o fato é a diferença da bolsa, né? Se a gente pensa na bolsa do mestrado, igual as meninas falaram, eu até peguei uma estimativa na época, que estava entre 1.500 e 2.100, que estava passando por alguns reajustes naquela época, e era uma bolsa incerta, você passava na seleção, se você passasse em primeiro lugar, você tinha uma chance muito grande de receber uma bolsa CAPES, mas inclusive a bolsa menos valorizada, e se você tem que fazer uma outra seleção para passar na Bolsa FACEP, que seria essa de R$ 2.100 na época. Então, assim, é muito incerto. E a gente sabe que R$ 2.100, às vezes, o aluguel, dependendo da situação em Recife, é muito maior que isso, né, do que essa bolsa. Então, assim, era algo incerto e algo que eu ficava em dúvida. Já a bolsa da residência era R$ 4.100, né, bruto, e 3.600 líquido, então eu já até contribuía também para o INSS, para a aposentadoria, e era algo certo, se você passou na residência, você vai ter a bolsa da residência, não tem como você não ter, e era uma certeza. Olhei, pensei, falei, quer saber, vou assumir esse ponto profissional, né, vou assumir esse ponto da assistência, eu vou para subir um pouco, né, realmente subir um pouco. Mas, cortou aqui o chat do Eduardo, peraí, mas não se compara com o da residência, justamente, esse valor de 4.100, inclusive, já está desatualizado, as residências estão agora 4.400, se não me engano, que eles aumentaram alguns centésimos aí para alguns reais, para você poder ajudar a pagar o aluguel. Mas, enfim, eu estava pensando justamente em como que eu ia estar pós essa minha formação. Eu olhei para colegas e eu falava que é muito real, assim, e me dói muito o coração falar isso, de verdade. Mas eu via pessoas que saíam do mestrado e pessoas que saíam da residência e como é que elas estavam no mercado de trabalho, como é que elas estavam pagando as suas contas. E, infelizmente, a sociedade hoje não tem um valor tão grande para o mestrado, sendo muito sincero. Né? O mestrado ele vai dar uma alavancada na sua carreira gigantesca, mas te inserir no mercado de trabalho é complicado, porque um psicólogo que é mestre, ele vai cobrar mais pelo seu salário, né, e as empresas não necessariamente vão querer pagar mais para você. Então, o mestrado, eu olhando assim, pensando, meu Deus, eu preciso me sustentar em Recife, vou para a residência inicialmente, depois eu volto para o mestrado, depois eu volto para casa, né, para a UFPE, e essa foi minha decisão naquela época. Pode passar, por favor. Perfeito. Daí, eu chegando na residência, né, eu me deparei com uma formação muito vinculada à prática, né, então a residência, são 2 anos que você passa ali dentro de um campo do SUS para que você se especialize em matemática, né, então a minha residência foi em cuidados paliativos do IMIP, então eu ia sair especialista em cuidados paliativos e também especialista em psicologia hospitalar. Hoje no meu CRP está lá a psicologia hospitalar como especialização, porque a residência te possibilita isso também, se você fizer seu campo de residência justamente no hospital. Né? Então, ela vai ampliar as minhas habilidades. Ao mesmo tempo, tem uma pesquisa dentro da residência. Eu acho que vocês tiveram acesso a isso, talvez no outro encontro, que quando você termina a residência, você precisa entregar uma pesquisa, que é o trabalho de conclusão de residência, como se fosse o TCC, a monografia, né? Então, querendo ou não, eu ia ter que fazer uma pesquisa, que eu já estava, né, pensando em relação ao mestrado, muito provavelmente com uma temática completamente diferente, né, porque a minha temática era muito mais para o campo da psicologia nos processos de subjetivação, psicologia social. Eu estava muito no âmbito da psicologia da saúde assistencial, né, e com temáticas específicas, então você já sabia que ia ter que mudar, mas, analisando ali, eu tinha essa possibilidade de uma inserção profissional, construção e ampliação de network para pós-residência, assim por diante, e surgiu, então, o dito mestrado profissional, né, que, como eu falei, no meu estágio final de curso, um dos argumentos também que me levaram a tomar a decisão pela residência foi quando eu estava com a minha supervisora,
Na época ela falou, veja, vai para o IMIP, porque o IMIP tem um mestrado profissional, são poucos locais no Brasil que tem essa possibilidade de mestrado profissional. Eu falei, tá, vamos então, né, acho que tem uma possibilidade, não sei como é que funciona, mas vamos ver na prática, né? Então, pode passar, por favor. Eita, tem esse slide antes. Só para trazer para vocês como é que funciona a minha residência, eu não vou passar por tudo isso daí, só deixei para vocês fizerem ver, mas basicamente a residência, como eu falei para vocês, são 2 anos, né, e o primeiro ano eu passei o ano inteiro na enfermaria de cuidados paliativos, isso foi em 2023, então eram 5 turnos na semana, e por que eu vou destacar essa enfermaria? Porque foi daí que surgiu aquela pergunta da pesquisa que Thaisa falou, né, o mestrado profissional, eu vou falar um pouco mais para frente, mas ele parte de uma dor que você sente na sua prática profissional. Ele parte de uma lacuna dentro da sua assistência, dentro da assistência em saúde, dentro da sua, realmente da sua prática mesmo profissional, que você leva isso para o âmbito da pesquisa e propõe, então, uma solução. Basicamente, resumindo muito, o mestrado profissional é isso. Vou falar mais detalhadamente daqui a pouco, mas surgiu justamente no meu contato com a enfermaria de cuidados paliativos. Eu estava, né, na enfermaria, e eu estava percebendo que as cuidadoras informais, ou seja, aquelas pessoas, família, amigo, vizinho, que estava lá cuidando do paciente, não eram remuneradas para isso, elas não estavam tendo uma permanência hospitalar tão saudável assim, por inúmeros fatores. Mas eram fatores que eu observava muito ali da minha vivência do dia a dia, que tinha o seu valor, mas eu pensei, poxa, e se eu pensar em levar isso para um âmbito da pesquisa, para que eu possa, então, ajudar as próximas cuidadoras que vão estar aqui passando pelo hospital, que vão estar aqui durante, né, a permanência na enfermaria, se eu tenho a possibilidade de trazer uma solução que vai promover mais saúde, fazer algo que eu gosto, que é pesquisar, por que não? Né? Então, a minha pergunta de pesquisa surgiu exatamente do meu contato com o meu campo, né, com a minha prática profissional. Pode passar. E aqui vem, eu peguei esses pontos, gente, exatamente como está lá na CRAPS, tá? Como está no MEC, sobre a definição do mestrado profissional como um todo, tá? Ali está cuidados paliativos do MIP, mas essa definição como um todo. Então, como eu falei para vocês, é uma modalidade pós-graduação, ela tem esse tipo de mestrado tem o mesmo valor e o mesmo peso que o mestrado acadêmico. Não tem diferença. Se eu fiz mestrado profissional, eu posso entrar depois no doutorado acadêmico? Pode. Eu sou a prova viva disso, eu estou hoje no doutorado acadêmico. Né? Então, assim, ele tem o mesmo valor. A diferença vai ser que o foco do mestrado profissional, ele está na sua capacitação profissional. Então, é um foco estratégico, né? Você vai estudar técnicas, processos, temáticas que atendam diretamente às demandas do campo de trabalho. Então, como eu falei, foi uma dor que eu senti, uma demanda que eu senti na pele, atuando, sendo um psicólogo hospitalar, né, em formação naquela época, mas sendo um psicólogo hospitalar, eu senti uma necessidade, estava impactando os meus pacientes, impactando as cuidadoras que estavam ali ao meu redor, e aqui tem uma lacuna, aqui tem um ponto que eu posso pensar algum dispositivo tecnológico para levar aqui entre muitas aspas, uma solução para promover saúde para essas pessoas. Então, o objetivo principal é articular o conhecimento atualizado, até o que o Eduardo falou sobre a atualização do conhecimento, né, você tem um repertório da pesquisa mais atualizada possível, dentro, né, da sua epistemologia metodológica, dentro do domínio, né, da metodologia pertinente, aplicação orientada para o campo, isso tudo eu já comentei. A estrutura curricular, baseada na articulação de 3 pilares, então, conhecimento científico atualizado, domínio da metodologia e aplicação direta no campo, para, então, pensar naquela solução tecnológica. Pode passar. No IMIP, daqui eu começo a falar mais dos programas do meu programa, né? Então, vamos lá, eu estava na residência, entrei, e eu descobri que tinha, né, 2 possibilidades de mestrado, na época e ainda hoje, associados à residência. O que isso quer dizer, gente? Tem um programa de residência, e você tem, então, a possibilidade, são em pouquíssimos locais do Brasil que você consegue fazer isso. Eu acho que tem o IMIP aqui em Recife, acho que tem mais outros 4, 5 lugares no Brasil. E não é fazendo propaganda, não, é realmente falando a realidade mesmo. Então, você, durante a sua residência, você também faz um processo de pesquisa científica profissionalizante, né, digamos assim. Então, para que você possa acessar esses 2 mestrados que eu vou falar para vocês, né, que é o cuidados paliativos, que é o que eu fiz, e o cuidados intensivos, que é basicamente o pessoal da UTI, né, que quer estudar fenômenos da UTI, para você fazer parte desses mestrados, você precisa estar na residência do IMIP, tá bom? Alguma residência. O IMIP hoje tem, eu acho que são cuidados paliativos, saúde do idoso, reabilitação, uniprofissional, eu acho que são 4 programas de residência que a gente tem no IMIP hoje. Então,
você precisa fazer parte de um desses 4 programas para você poder se aplicar para esse mestrado. Só existe mestrado profissional no EMIP? Não é só no EMIP que tem mestrado profissional. Então, você tem, por exemplo, na faculdade que eu dou aula hoje em dia, na FPS, tem também um mestrado profissional em psicologia, em saúde. Você tem outras instituições aqui na região que também oferecem mestrado profissional, mas esse especificamente você precisa ser residente para você acessar, tá? Então, o que eu escolhi foi o de cuidados paliativos, porque minha residência também era, eu falei, eu quero sair especialista e mestre nessa temática. E tem as linhas de pesquisa, até acho que foi o Eduardo que mostrou as linhas de pesquisa, né, do PPG da Federal. Aqui tem as do meu programa, então, cuidados paliativos no ciclo vital, que foi a minha, tem estudos clínicos, translacionais, epidemiológicos, prevenção de agravos, e a outra que é estudos de gestão, inovação e avaliação interdisciplinar. O público-alvo, como eu falei para vocês, são 12 vagas para residentes do IMIP e para os preceptores. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito mestrado naquela época, eu fui contratado pelo IMIP, né, para ser funcionário da casa, eu poderia me aplicar como preceptor para o mestrado. Mesmo ele sendo associado à residência, é uma forma de incentivar, né, os profissionais internamente da casa. E as etapas, tem uma prova de compreensão de língua inglesa, que ela é eliminatória, ela é, gente, assim, é muito, eu acho tranquilo, assim, para todo mundo essa prova. Basicamente, eles te dão um artigo, você vai ter que contar com a sorte do tipo de artigo, porque no meu ano foi um artigo sobre cuidados paliativos na UTI. Eles pegaram os 2 programas e acharam um artigo em inglês e deram pra gente. Mas no ano anterior ao meu foi um artigo sobre Alzheimer, então assim, tinha milhões de termos técnicos biomédicos do Alzheimer em inglês, daí era um pouco mais difícil. Mas assim, basicamente é um artigo em inglês, você pode levar dicionário no dia, inclusive, você pode levar um dicionário, né, fazendo a tradução, e você lê o artigo e responde a prova em português. Basicamente isso é muito tranquilo. Eles querem saber praticamente, olha, você vai fazer um mestrado, você sabe ler um artigo em inglês? Sabe, ótimo, então você pode passar. É uma etapa eliminatória. Não passou, não vai nem para a próxima etapa. Você tem um pré-projeto, que as meninas já falaram, então você envia no momento da seleção a sua ideia de pesquisa, é um pré-projeto muito curto, acho que foram 5, 6 páginas, e a primeira era a etapa e a última era a referência. Então, assim, muito objetivo, realmente muito objetivo mesmo. Eles querem saber de onde você está partindo, qual a sua dor, o que você vai fazer para poder solucionar essa questão. Aqui, eles chamam de entrevista, não é nem defesa do pré-projeto. E eu acho isso muito interessante. Na entrevista, você senta, né, realmente uma entrevista mesmo. Tu senta lá, é presencial, tem uma bancadinha, né, para as avaliadoras, e elas vão querer saber não só sobre o seu pré-projeto, elas vão perguntar lá na hora, poxa, por que você pensou nesse projeto, né, como é que é realmente essa dor lá no serviço que você estava atuando, por que você pensou nessa pergunta, mas elas vão querer saber seu tempo, o que você faz na sua vida, o tempo que você tem disponível para se dedicar ao mestrado, para que você vai querer usar isso, qual que é a utilidade? Tá, terminou 2 anos, vai querer só o título ou vai fazer alguma coisa com isso? Né? Então, elas perguntam muito da motivação pessoal que vocês vão ter para poder acessar esse programa. E, por fim, tem um currículo, que é o peso 2, que essa foi uma parte que eu estava muito tranquilo, porque meu currículo da graduação estava completamente sendo preparado para o mestrado acadêmico, então acabou que eu só converti e tive um bom desempenho nessa etapa também. Bom, pode passar. Trouxe para vocês como é que funciona a fundo, né? Quais são as disciplinas que a gente tem nesse mestrado. Aqui eu trouxe, então, nós temos uma metodologia ativa de aprendizagem, gente. O que é isso? É muito diferente do que a gente tem, por exemplo, na UFPE. Né? Eu estou vendo que aqui tem algumas pessoas da FPS que eu mandei, né, esse evento, então aqui elas devem saber como é que funciona a tutoria, mas para mim na Federal era muito interessante, nem sabia como é que isso funcionava. Basicamente você tem um caso-problema, né, então você tem vários encontros durante o semestre, e daí em um encontro você pensa num problema, e no outro encontro você volta com o seu grupo para solucionar o problema em questão. Então você tem uma semana para estudar como é que você vai lidar com essa situação, e no outro dia você volta. Então é um método muito ativo de aprendizagem. É um mestrado que você não vai esperar que você vai sentar lá na cadeira e vai ver uma aula expositiva. Isso não rola, sabe? Realmente é um outro formato de aprendizagem. E daí nós temos esses módulos, então eu trouxe para vocês as temáticas. Marco conceitual em cuidados paliativos, que é aquela parte mais introdutória, né, sobre o que são esses cuidados. Inovação em pesquisa na área de saúde, pesquisa como instrumento de transformação, isso são os módulos tutoriais, que é nesse formato que eu falei para vocês. E depois tem os laboratórios, que o laboratório é como se fosse eles ensinam você a fazer
tecnicamente falando. Então, como que você elabora um projeto de pesquisa, como você faz um produto técnico, que eu vou falar sobre isso já, que é um ponto-chave do mestrado profissional, como você faz uma prática inovadora em docência, porque o mestrado, a vida acadêmica é uma vida também muito voltada para a docência, né? Então, a gente faz um mestrado para poder ser um professor numa universidade, a gente faz um doutorado para continuar sendo um professor também. Então, eles não queriam que as pessoas que saíssem desse mestrado saíssem daquele formato expositivo tradicional, que já tem evidência científica aí mostrando que não é o mais eficaz a longo prazo nos processos de aprendizagem. Então, eles colocaram um laboratório sobre práticas inovadoras, foi maravilhoso esse laboratório, foi muito bom mesmo, eu sou apaixonado por esse momento que eu tive na formação. Elaboração de ferramentas de inovação, tecnologia em saúde, foi legal também, e depois tem o seminário estrutural, que é onde a gente apresenta a nossa basicamente qualificação, né, a metade do mestrado ali que a gente tem que apresentar o que a gente vai fazer de fato na pesquisa. E também tem o de bioestatística, que acabou que eu coloquei ali embaixo, que, minha gente, eu fiz a minha graduação toda na qualitativa, né? Foi até o que a Thaisa falou agora há pouco. Eu era 100% quali. Daí, chegando no mestrado, eu vejo, meu Deus do céu, um módulo inteiro de bioestatística, aonde que eu estou me metendo? E, assim, foi um dos melhores que eu tive durante todo o mestrado. Assim, foi sensacional. O professor, ele é maravilhoso. Então, até para quem é 100% quali, gostou, para vocês terem noção como que foi legal fazer esse laboratório. E, gente, a semana do mestrado, veja, é um mestrado associado à residência. As pessoas sabem que você não vai estar lá sendo só mestrando, você vai também estar sendo residente. Na realidade, você vai ser mais residente do que mestrando nesse processo, porque perceba esse turno aí da semana, eu até coloquei aí, você está, basicamente, todos os dias de manhã na sua residência, todos os dias de tarde na sua residência, menos a quarta-feira, que é o turno do mestrado. Então, como a mestrado associado à residência, tem um incentivo da instituição para que você tire um dos seus turnos, que era para você estar lá na enfermaria, né, para que você estar lá no seu campo, para você estar dentro da sala de aula, né, fazendo, então, o seu mestrado. Então, basicamente, era uma vez na semana, às vezes tinha 2 na quinta-feira ali, mas era majoritariamente nas quartas-feiras, das 2 às 6 da tarde, tá? Isso nos primeiros 6 meses, que é quando esses módulos, eles acabam acontecendo. Depois disso, acabou que ficou mais em formato mais assíncrono, né? Então, era mais você com a sua orientadora, era você fazendo seu projeto, dando andamento na sua pesquisa e assim por diante. Tá bom? Pode passar. E aqui eu trouxe alguns pontos de destaque, tá, gente? Por que eu escolhi, até anotei essa pergunta aqui que o Eduardo falou, né? Para que um mestrado? Porque essa pergunta, eu tive que saber essa resposta para poder escolher fazer, de fato, esse mestrado. Já começa de baixo para cima, que é um mestrado pago. Ele não é um mestrado gratuito, é o contrário, você paga para fazer, né? Acho que as meninas estavam falando sobre a bolsa, aqui é um mestrado que ele é pago. Quando eu fiz, se eu somasse todas as mensalidades, isso eu posso falar, porque se vocês entrarem no site do edital, vocês têm lá todos os valores, né? Tudo explícito, então não é nenhum problema. A minha matrícula foi em 2023. Na época, se eu somasse todas as minhas mensalidades, que eram 24 mensalidades, ou seja, 2 anos, deu em torno de R$16 mil. Todas as mensalidades. Hoje já subiu, né? 2, 3 anos depois subiu a mensalidade. Se você somar tudo, tá ali, acho que em 20 mil, 21 mil reais o mestrado. Isso, gente, se você for pegar mestrados que são pagos, a gente tem uns mestrados públicos e você tem os mestrados que são pagos. É mais barato do que o que você vê no mercado, um bom mestrado, né? Um bom mestrado vai girar em torno de 30 mil, 40 mil reais, o valor total dele. Então, é um valor que ele é caro, 20 mil reais não é barato de jeito nenhum, mas dentro do que a gente tem no mercado de bons mestrados, ele está abaixo. E você vai acabar pagando o mestrado com a sua própria bolsa da residência, né? Então, por exemplo, se eu ganho 4 mil reais, eu sei que R$1.000 vai ficar para o meu mestrado. Né? Então, sabe, por que eu já falei isso de início? Poxa, gostei, estou pensando então em ir para a residência, pensando em ir para esse mestrado, que eu já começo a se preparar e pensar nessa questão do valor, porque ao invés de você ter 4 mil reais de bolsa, você vai ter 3 mil, né? O que é muita coisa, obviamente, mas ao mesmo tempo é algo que precisa de uma organização pessoal, né? Então, dito isso, não é algo que você faz, que você fala assim, vou fazer, não vou fazer de qualquer jeito, porque é um investimento considerável, né? E daí eu fiz o mesmo processo que eu fiz quando eu decidi ir para a residência. Eu fui nos egressos, né? Eu fui nas pessoas que saíram do programa, para ver como é que estava a trajetória profissional dessa pessoa. Tá, eu acho que
acho que todas as pessoas que eu entrei em contato, que saíram desse mestrado profissional, estavam inseridas no mercado de trabalho, estavam dando aula em faculdade, estavam fazendo um monte de coisa aí. Eu falei, poxa, legal, aqui eu estou percebendo que tem um ponto, né? Não é certeza que isso vai acontecer comigo, mas eu estou vendo que a grande maioria dos egressos tiveram uma boa trajetória pós esse programa. Então, pode ser que faça sentido fazer esse investimento. E fez, spoiler, fez sentido. Para mim, um ponto de destaque é essa demanda vinculada à problemática do campo, gente. Isso é muito legal, assim, você vê algo que está impactando seu trabalho e você pensar, poxa, eu consigo trazer a nível palpável. Sabe o que é palpável? Assim, poxa, tem aqui um produto que vai ajudar essas pessoas. Isso é muito legal. E algo que me inquietava um pouco quando eu estava estudando, né? E eu vi alguns produtos, não só da UFPE, mas acho que todas as universidades com mestrado acadêmico, porque o mestrado acadêmico tem um foco muito denso na parte teórica, epistemológica, o que é importante. E o que eu senti falta, inclusive, nesse mestrado, se eu não tivesse a bagagem que eu tive da minha graduação, eu teria muita dificuldade para fazer ele, porque senti uma pouca profundidade em alguns pontos do estudo, mas eu senti que alguns projetos do mestrado acadêmico, eles ficavam muito no campo teórico, sabe? Você não conseguia ver, além de um artigo publicado, que é importante, mas para a sociedade, como é que essa pessoa que foi investido o dinheiro em você vai se beneficiar dessa sua pesquisa científica, né? Para que está fazendo ciência, então? E aqui eu conseguia ver isso a nível palpável, sei lá, tinha um cara que fez um mestrado dele sobre um estudo na UTI, e ele desenvolveu um aplicativo para que os médicos residentes da UTI pudessem aprimorar o cuidado para o paciente, sabe? Então você via realmente ali algo surgindo, isso para mim me brilhou muito os meus olhos. Então esse foi um ponto que me levou a decidir. O segundo ponto, e que é muito legal, é a dupla titulação. Como é um mestrado associado à residência, lembra que eu falei para vocês lá do TCR, que é uma pesquisa que você já ia ter que fazer de qualquer jeito, independente do mestrado ou não, se for para residência, você vai ter que fazer. O mestrado profissional associado à residência, você transforma isso em uma pesquisa só. Então, ao invés de você fazer o TCR e o mestrado, a dissertação do mestrado, vira só um mestrado. E depois de 2 anos você sai especialista e mestre. Então você sai com 2 títulos. Que num concurso público você vai pontuar 2 vezes. Você vai pontuar nessa sua especialização e vai pontuar por semestre. Isso vai te possibilitar, por exemplo, dar aula numa universidade, sendo mestre, né, numa faculdade. Então você sai com a dupla titulação. E no mesmo tempo, né? Eu teria que fazer, por exemplo, 2 anos de residência, depois mais 2 anos de mestrado, para ter os 2 títulos que eu tenho hoje, com 2 anos e meio, 3 aí, que eu dei uma estendidinha no término do meu mestrado. Mas, a priori, seriam 2 anos também, sabe? Então, foi algo que me chamou a atenção. Mestrado em um campo multidisciplinar. Eu achei muito legal quando a Thaisa falou sobre a importância da gente sair da caixinha, né? A gente fica muito psicologia, sair e ver outras áreas, como é que a gente consegue se conectar com outras disciplinas, com outros saberes. E esse foi um pensamento, e aqui tem que ter um pensamento longitudinal da carreira. O que eu quero dizer com isso? Veja, eu preciso saber que quando eu terminar esse mestrado, eu vou ser mestre em cuidados paliativos. Mesmo que eu seja psicólogo, se tem um concurso falando, você precisa de mestrado em psicologia, o meu mestrado não serve, certo? Então, assim, eu quero ser professor de uma universidade federal pública. Você precisa ter ou mestrado ou doutorado em psicologia. Então, se eu fizer esse meu mestrado, eu já sabia que se um dos meus objetivos de vida é ser professor, por exemplo, de uma universidade pública, em algum momento meu doutorado tem que ser em psicologia, para que lá na frente do meu concurso eu consiga atingir esse critério, né? Ou então, por exemplo, para algumas vagas de um concurso da saúde, né? Aqui no estado vai abrir agora um concurso estadual para a área da saúde, abriu agora recentemente para a área da educação. Então, às vezes, eles colocam exatamente a categoria que você precisa do seu mestrado, do seu doutorado. Então, esse é um pensamento que você precisa ter longitudinal na sua carreira. Onde é que eu quero chegar daqui 4 anos, de 10 anos da minha vida profissional? Eu vou precisar de um título em psicologia? Vou. Então, beleza, o meu próximo vai ter que ser, né? Que é o meu caso. Então, hoje o meu doutorado é em psicologia por inúmeras razões, e uma delas é justamente essa questão pensando em concurso, né? Que eu preciso ter um título de pós na minha área da psicologia. Pós no sentido estrito sensu, né? Lato sensu eu tenho, que é psicologia hospitalar.
O incentivo da instituição, já falei para vocês, eles disponibilizam um tempo da sua semana para que você possa fazer o mestrado. Algumas dificuldades na execução, como eu falei para vocês, como é um mestrado muito, vocês deram para perceber na ementa, né, que eu mostrei, ele é muito quant. Fazer pesquisa qualitativa nesse mestrado foi um desafio, no sentido de encontrar uma orientadora, até o que as meninas falaram, poxa, tem que ir atrás das orientadoras, e tinham pouquíssimas, tinha 2 orientadoras só que faziam um trabalho quali, e das 2, nenhuma era uma qualitativa que eu fazia na federal. Então eu cheguei a tirar para ela e falei, olha, eu sei fazer isso, posso seguir na minha área? Ela falou, tem certeza que sabe fazer? Você sabe o que você está fazendo, posso confiar? Falei, pode, vamos junto, fiz minha graduação toda, chamei por orientadoras que também se assemelhavam e sabiam fazer esse tipo de pesquisa, e a gente conseguiu fazer uma pesquisa com a minha abordagem que eu tinha desde a graduação, então foi muito legal. Mas é uma dificuldade. Lembra aquele laboratório que eu falei para vocês, laboratório de projeto de pesquisa? É projeto de pesquisa quantitativo, tem esses parênteses aí, sabe? Então, assim, você não vai aprender a fazer pesquisa quali nesse mestrado. Pelo menos na época que eu fiz, né? Eu sei que atualmente eles mudaram o corpo docente justamente pensando em inserir mais professores da quali, mas na minha época era um pouco difícil, mas foi possível, tá? Pode passar, por favor. E só um ponto, tá, gente? Isso não é necessariamente ruim ou bom, é só a forma do programa, né? Por exemplo, tem um doutorado aqui em Recife, que é o da Católica, que é um doutorado em psicologia. O programa inteiro é de docentes da psicanálise. Então, por exemplo, quando eu fui pensar no meu doutorado, eu pensei, sabe o que eu faço na Católica? Eu não tenho psicanálise, com todo respeito às meninas que são da psicanálise, mas eu não sou, né? Então, assim, eu falei, não vou para psicanálise, então não vou para esse mestrado, né? Cada programa de pós-graduação tem o seu perfil, né? É importante vocês saberem disso também quando forem escolher. Pode passar. Possivelmente deve ser um delayzinho na internet. Deixa eu só... Ah, tá. Isso aqui eu tinha caído. Não tem problema. Gente, tá dando pra pegar, tô falando muito rápido. Eu juro que tá acabando, tá? Botei muita informação, eu acho. Tá tranquilo. Eu tô com o meu celular aqui do lado. Eu vou seguindo pelo meu por conta para não atrasar, tá certo? Daqui a pouco passa aí. Deixa eu abrir aqui o slide para ver onde é que eu parei, para ver os pontos. O próximo eram os resultados já. Tá, então eu vou falar. Gente, os resultados. Basicamente, chegou, pronto. Os resultados. Então, como mestrado profissional, lembra que eu falei para vocês que vocês precisam entregar um produto. O resultado final do mestrado profissional é um produto técnico. Já vou falar para vocês o que é um produto técnico no próximo slide. Mas eu virei para minha orientadora, né, uma pessoa que não tinha mais nada para fazer, eu falei, veja, Suzana, me deixa, por favor, fazer entrevista. Porque ela falou, não, você vai para a literatura, você vai fazer uma revisão, desse tipo de revisão da literatura, vai fazer análise da revisão, você vai montar seu produto, vai validar seu produto e vai entregar para a enfermaria. Eu falei para ela, perfeito, eu faço tudo isso, mas me deixa fazer entrevista, eu quero escutar essas pessoas, eu quero escutar essas cuidadoras. Eu passei a minha pesquisa inteira da graduação fazendo entrevista, não tem como agora não fazer. Daí ela falou, você vai arrumar para sua cabeça, você sabe disso, né? Eu falei, sei, vou fazer 2 pesquisas em uma. Eu sei que eu estou fazendo, mas vou. Né? Fui lá e deu certo. Então, assim, ela minha orientadora, minha gente, ela é perfeita, assim, maravilhosa, tenho um carinho enorme por ela, porque ela realmente foi uma parceira, ela realmente escutou aquilo que fazia sentido para mim dentro da minha trajetória profissional, sabe? Ela não foi aquela orientadora que, não, você vai fazer o que eu quero, então ela foi muito legal. E eu fui escutar as cuidadoras, né? Então, a minha dissertação do mestrado, o título dela é Vivências de Cuidadoras Informais na Permanência Hospitalar em Enfermaria de Cuidados Paliativos, uma análise qualitativa e gestáltica, né? Como dá para ver, eu sou da Gestalt Terapia, meu mestrado inteiro foi jogado dentro da Gestalt Terapia, então a análise das entrevistas é com base na Gestalt também, sabe? Então, com base no construcionismo, produção de sentido, nas entrevistas narrativas, que é onde eu parto, né, da minha graduação. Atualmente, os meus artigos, eles estão em avaliação. O artigo principal, digamos assim, do meu mestrado, que é o primeiro, a experiência da permanência hospitalar em uma enfermaria de cuidados paliativos por cuidadoras informais, ele já está em análise, mas é uma revista que ela é mais qualificada, então está demorando até que demais para eles avaliarem meu artigo. E eu fiz um segundo artigo,
que é a entrevista narrativa como ferramenta terapêutica na prática da psicologia da saúde, que é um segundo artigo que foi até o que Thaisa falou, sobre a questão do diploma. Nesse mestrado, eu tenho meu certificado de mestre, então hoje eu posso falar que eu sou mestre, mas o meu diploma eu só pego quando eu tiver um artigo publicado. Então, para agilizar minha vida, que eu preciso do meu diploma, eu falei, não, quer saber, eu vou criar um outro artigo. Eu peguei os dados das entrevistas, fiz um segundo artigo e pensei numa revista com frutos de publicação mais rápida, e ele já está, eu acho, praticamente quase para ser publicado. Talvez até em julho aí já chegue a publicação dele. Então, pensando também no que a Thaisa falou, isso é importante, né? Para que a gente vai precisar desse diploma e durante quanto tempo? E depois também teve como resultado o segmento na trajetória acadêmica e profissional. Então, hoje eu sou docente de uma instituição de ensino superior, sou docente da FPS, dou aula para o curso de psicologia e também sou doutorando em um doutorado acadêmico. Então, como eu falei para vocês, o mestrado profissional ele serve para vocês entrarem no doutorado acadêmico depois, se esse for o seu objetivo. Pode passar, por favor. Então, essa é a parte, digamos, mais acadêmica do mestrado que a gente estava acostumado, né? Agora vem a parte nova, que é o produto técnico. Se a gente for também lá para as bases, o produto técnico ele vai colocar, né, que eles focam na aplicação direta, na instrumentalização do conhecimento, em contextos sociais. Resumindo, gente, eu pegar aquela dor que eu falei para vocês e mostrar, olha, você vai usar isso aqui para solucionar essa dor, você vai usar isso aqui para solucionar esse problema, tá? Então, ele precisa ser inovador, precisa resolver um problema do campo de forma criativa e você precisa conseguir implementar ele em condições reais. Eu não posso fazer um aplicativo lindo e maravilhoso que ele não vai ser, sei lá, ele não vai ser inserido num dispositivo, num celular, por exemplo, né? Então, ele precisa ser implementado. Pode passar. Aqui eu deixei para vocês, quem tiver interesse, tá? Esse é um PDF da CAPES, que nesse PDF eles colocam lá os 23 tipos de produto técnico. Eu não vou falar aqui dos 23 agora, porque são muitos, mas tem vários, gente. Veja, podcast em produto técnico. Teve quando eu me formei agora, no mestrado, no ano passado, teve uma menina junto comigo que ela fez um podcast. Ela fez e validou cientificamente um podcast como um produto técnico, a partir das demandas que ela estava vendo na UTI que ela trabalhava. O outro fez o aplicativo que eu falei para vocês, o meu eu vou mostrar já. Aplicativo, material didático, que o meu se enquadra no material didático, curso, o que mais? Tem muito, gente. Escaneia aí quem quiser saber mais sobre o produto técnico, que tem aí uma tabela de um texto dos tipos, tá bom? Pode passar. Esse é o meu produto técnico. Basicamente, é um e-book que eu fiz. Lembra que eu falei para vocês sobre a permanência das cuidadoras? Eu percebi que essa permanência ela era impactada pela equipe. Então, a equipe não sabia manejar a permanência hospitalar dessas cuidadoras e, como consequência, elas ficavam adoecidas psiquicamente. Então, eu pensei, se o problema está num passo atrás, eu vou, então, ensinar a equipe, eu vou educar a equipe, como lidar com essa permanência hospitalar. E foi o que eu fiz. Então, um dos meus produtos, o meu produto técnico, melhor dizendo, foi justamente esse e-book. Tá aí, ele já está publicado, está no repositório do IMIP, então quem quiser ter acesso, pode acessar o QR Code, vocês vão ter acesso. E é um e-book para assim, você chegou para trabalhar nessa enfermaria nossa, você vai ler esse material aqui, para você saber como você vai lidar com as cuidadoras dos pacientes. Você vai entender, por exemplo, nesse e-book eu trago falas das entrevistas, então para ilustrar, olha, tem esse problema aqui, olha uma fala que uma cuidadora me disse, né, para ilustrar essa situação. Como é que eu faço isso? Tem solução prática, né, para toda a equipe multiprofissional. Então ele não é um e-book para os psicólogos que vão entrar na nossa enfermaria, não. Ele é um e-book para todas as profissões, até nessa imagem ali tem lá psicologia, medicina, terapia ocupacional, odonto, então é um e-book para todo mundo. E tem uma foto aí, né, tem uma foto ali embaixo, né, eu não sei se dá para ver, tem uma parte, né, como se fosse uma piscina, né, em cima tem uma parede e em cima tem uma casinha, essa casinha é a nossa enfermaria. Então, eu tentei deixar o e-book o mais próximo do que eu vivo na enfermaria, assim, realmente, esses desenhos do e-book são desenhos que estão nos quadros, na nossa enfermaria tem vários quadros, assim, tem um quadro para cada paciente, e os quadros, eles são ilustrados no e-book também, então, assim, foi com muito, eu sou apaixonado por esse trabalho, modéstia à parte, porque foi algo que me, muito afetivo para mim, fazia muito sentido naquele momento, e ainda faz hoje, né, depois da sua publicação. Pode passar. E é isso, gente. Então, o mestrado profissional, basicamente é isso. Basicamente não, né? Falei até demais. Falei muito aqui,
Mas o foco dele é esse, gente. Você vai estudar no nível científico, no nível também acadêmico, né? Mas o foco realmente dele é você ver uma situação da sua prática profissional e como que eu consigo criar um produto técnico para lidar com essa prática, tá? Como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de ter uma orientadora muito legal, muito parceira. Eu pude explorar vários dos pontos que talvez eu fosse explorar no mestrado acadêmico. Ela, né, topou nessa jornada comigo, então foi muito leve, foi muito legal. E é isso, viu? Fica disponível para a gente possa falar aqui. Esse QR Code leva para os meus contatos, se alguém quiser depois falar comigo mais a fundo, mas aqui a gente tem um tempinho para poder tirar dúvidas e conversar. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Gente, a gente vai divulgar o QR Code com um link para que vocês consigam acessar e preencher o formulário para que a gente consiga emitir o certificado de vocês. Além do certificado, também a gente pede para que vocês respondam as perguntas, que é para sugestões de próximos eventos. O DA, como acho que a gente tinha comentado no DAPS, né, no Mobiliza, na verdade, a gente está tentando se organizando internamente para que a gente consiga realizar um evento a cada mês, né? Isso é um evento sempre demanda de vocês, alunos, enquanto alunos, assim. Então, a gente pede que vocês façam sugestões de próximos eventos, tá? Aliás, na verdade, o próximo evento já está certinho. Eu vou falar ao final da apresentação das perguntas. Me lembrem, por favor, porque senão eu vou acabar me esquecendo. Mas já tem um próximo evento já confirmado. A gente realmente vai acertar dia e horário. E tá aberto. Amiga, tu pode passar, por favor, para o pessoal preencher para o QR Code? Que aí o pessoal vai escaneando o QR Code e vai fazendo as perguntas também. Alguém tem alguma pergunta? Pode começar a levantar a mão ou pode mandar no chat também alguma dúvida. Letícia, pode perguntar. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo certinho. Então, eu sou estudante da FPS, sou até aluna de Luiz, e eu fico me questionando muito se eu, como estudante de outra faculdade, teria reais chances de passar num mestrado da UFPE, porque eu já ouvi que para você passar no mestrado, você precisa ter muito contato com os professores da UFPE. E eu, durante minha graduação, não construí muito isso por estar mais em contato com os professores da FPS mesmo. Aí eu queria saber se, na percepção de vocês, há reais chances de alguém que não tem tanto contato assim conseguir passar mesmo assim, sabe? Ô, Letícia, com toda certeza. Na minha turma tem várias pessoas que vêm de faculdade particular, até porque, assim, querendo ou não, nas etapas do processo seletivo, não importa a faculdade de onde você veio. Se o seu projeto for aprovado e tudo mais, você vai passando. A única coisa que eu vejo de diferença, assim, querendo ou não, dos alunos que estão na UFPE e dos outros que vieram da faculdade particular, é que normalmente o currículo das pessoas da faculdade particular são um pouco mais fracos, porque elas não buscam tanto entrar na área de pesquisa. Mas fora isso, tem várias pessoas que vieram de faculdades para além da UFPE, tem pessoas, inclusive, que vieram de faculdade, sei lá, de Campina Grande, de outros estados. E, assim, é super tranquilo. Agora, assim, eu recomendo você buscar conhecer esses professores ou conhecer esses laboratórios para que você consiga escolher um orientador com que você se identifique, sabe? Porque, assim, minha experiência, os orientadores são muito diferentes. Para mim é muito confortável porque eu tenho como orientadora uma professora que eu já venho no laboratório há muito tempo, querendo ou não, era a única professora que estava na área de psicanálise que fazia sentido para mim. Mas eu consegui ver que muitos alunos têm dificuldade porque eles não conheciam os orientadores com quem eles estão trabalhando, não conheciam a área dos orientadores. Enfim, eu acho que a única dificuldade que você pode enfrentar é essa, assim, de não conhecer os professores e acabar escolhendo as cegas. Então, eu recomendo que você converse com pessoas do PGPSI, ou enfim, para você conhecer um pouco mais esses professores orientadores. O Luiz deve conhecer, já que ele foi da Federal também, se você quiser trocar com ele ou trocar com a gente. Mas, assim, é super tranquilo. De verdade. Complementando isso que o Eduardo falou, inclusive, Letícia, muito bom ver você aqui, né? Na minha turma atual do doutorado, tem um aluno que ele é da FPS,
ele foi da FPS, ele fez graduação na FPS, eu não sei onde é que ele fez o mestrado dele, mas eu sei que agora no doutorado ele está com a gente, né, lá na turma, na UFPE. Acho que é muito isso que a Eduarda falou, tem a questão de que até mesmo fazer um projeto de pesquisa é muito diferente, projeto que geralmente algumas faculdades privadas elas possuem, né, até a gente mesmo lá, os editais de pesquisa e tal, é muito diferente, o formato mesmo do projeto. Do solicitado na federal para os processos seletivos, mas se você chegar junto de uma pessoa que ou já está lá dentro, ou então que passou pelo mestrado, você pode mandar para mim o seu projeto, para que eu possa só ver a estrutura, não é uma pessoa que você conheça, isso pode acabar facilitando muito. E esse ponto específico que o Eduardo falou sobre você se aproximar. O que acontece? Quando o estudante está na faculdade, isso não só na UFPE, qualquer faculdade, pública ou privada, você conhece o que está acontecendo lá dentro, você sabe as pesquisas que estão rodando, você sabe, poxa, tal professor, ele está fazendo uma pesquisa exatamente sobre isso aqui, outro professor está fazendo daquilo outro. Então, o que acontece, né, o que acaba acontecendo é que pessoas de fora, elas não têm esse conhecimento do dia a dia, né, de uma disciplina que você pagou com o professor, sabe, não tem essa aproximação realmente da prática do dia a dia da pesquisa. Ao mesmo tempo, os núcleos de pesquisa da Federal, eles são muito abertos a receber convidados em alguns eventos, né? Então, até o que a Eduarda falou no TRIB, tem alguns eventos públicos, se eu não me engano, né? Que as pessoas de outras universidades podem se inscrever para ir lá, acho que presencial, né? Tem presencial, se não me engano. Não sei se é só remoto atualmente. Mas eu sei que tem momentos de integrar os dois. Então, tem momentos que você pode se aproximar, mesmo não sendo da Federal, e são momentos de networking. Eu falei de networking agora há pouco, então você chega lá, se apresenta, mostra a sua intenção. Poxa, legal, quero vir para cá. Quais pesquisas você está orientando agora? Qual rumo que esse núcleo de pesquisa, né, o TRIGO, por exemplo, da psicanálise, está estudando nesse momento? Então, você sabendo isso de uma forma estratégica, você se aproximando, você consegue desenhar um projeto muito direcionado ao que o professor está orientando. Uma das etapas que são decisivas no processo avaliativo, no PPG-Psi da Federal, seja mestrado ou doutorado, como que é? Esqueci o nome, minha gente, me lembra aí. Tá vendo só a palavra confluência, mas não é confluência da Gestalt. É a aproximação com o que o orientador está fazendo. Tem um tópico, não tem lá no projeto, esqueci agora o nome. Aderência ao programa. Lembrei, aderência ao programa. Você tem que fazer uma página falando por que o seu projeto se aproxima dos professores e das pesquisas que estão sendo realizadas naquele programa. Então, se você vai antes, poxa, a seleção vai ser em agosto, manda um e-mail, veja o núcleo de pesquisa, todos os núcleos, é forte, né, mas a maioria dos núcleos tem eventos públicos, né, externos para as pessoas de outras faculdades, então se aproxima, faz networking, veja o que eles estão estudando, faz um projeto muito bem desenhado para isso, que a chance é altíssima. Entendi, gente. Tá certo, vocês ajudaram bastante. E obrigado por toda a palestra, foi muito boa. Se eu não me engano, existe um documento, né, com o nome dos professores, são orientadores de mestrado e a área de cada um. A gente pode até procurar para disponibilizar. A gente pode mandar no grupo de eventos do Mobiliza. Acho que, não sei se vocês estão no grupo, mas aí, caso não, vocês podem procurar a Luiz, entra o link do grupo para a Luiz e vocês entram e a gente manda esse documento para vocês. O documento tem até o lápis de todos os professores, tudo bonitinho para vocês verem as pesquisas. Então, assim, é super tranquilo achar as informações. Perfeito. Tem uma pergunta aqui no chat. Para vocês, quais os pontos são importantes para a construção de um bom currículo durante a graduação? Eu vou falar um ponto. Trabalho completo. Trabalho completo publicado. Minha gente, eu juro que eu cheguei na minha seleção do meu mestrado, do meu doutorado. Eu tinha 2 trabalhos completos. E o máximo eram 4. Foi onde eu mais perdi ponto no meu mestrado e no doutorado. Meu currículo foi em primeiro colocado. Mas onde eu mais perdi ponto foi nesse bendito desse trabalho completo. Se atentem aos tipos de publicação. Assim, eu não sei se as meninas querem falar mais a fundo, mas, assim, vocês entenderem, pedem, minha gente, vão nos editais, tem lá as folhas de correção, né? Vocês conseguem ver o que pontua mais. Então, o artigo pontua muito. Especialização, se você tiver um tempo entre a graduação e a seleção, especialização pontua legal também, poucas pessoas fazem, então te joga lá para cima. O que mais, gente? Eu acho que, eu não estou lembrando, mas a Thaís vai falar.
Não, era isso que eu ia falar, que todos os editais têm seus baremas, né? Se vocês forem lá, baixarem, aí tem a pontuação máxima, né? Então, extensão conta, monitoria conta, né? Que muitas pessoas fazem. Mas isso que Luiz falou é algo que é totalmente diferencial, porque poucas pessoas saem da graduação com artigo, né? Então, eu acho que é isso. Sim, se tiverem a oportunidade, pelo amor de Deus, publiquem. Eu saí da graduação fazendo pesquisa, fazendo várias coisas, não publiquei nada, não me importava em estar participando de evento. E quando eu fui ver o currículo, isso contava muito, assim. Eu tinha mais de 4 extensões, não sei quantas monitorias. E ainda assim, porque querendo ou não, o currículo, a etapa de avaliação do currículo, ela é feita com a pontuação e o cálculo é feito baseado em quem tiver o currículo com maior avaliação. E no final das contas, eu acho que o meu currículo ficou 5, sabe? Ficou bem ruinzinho, assim, bem pobrezinho, mesmo com extensão, mesmo com tudo mais. Então, se vocês tiverem a oportunidade de participar em eventos, de publicar e etc., isso conta muito no currículo, que foi um erro gravíssimo que eu cometi. Então, assim, se você tiver a oportunidade, procure, sabe? Porque, assim, é difícil, é cansativo, às vezes é pago, mas, assim, vale a pena, sabe? Se você tiver a oportunidade. E tem que ser estratégico, minha gente. Eu falo, a prova de um mestrado numa universidade pública é um concurso. Então, assim, é um concurso temporário, mas é. Então, tem que ser rápido os concursos. O que é isso? Pega, é público, não é segredo quem foi aprovado nos últimos editais. Então, pegue os últimos editais. Tem lá no site do PPG, resultado da análise curricular. Vocês vão ver o top 1 lá que passou. Então, essa pessoa foi o melhor currículo daquele ano. Né, foi o que o Eduardo falou, tem essa questão proporcional que eles fazem, né? Então, pega essa primeira pessoa, entra no Lattes dela, joga lá. Eu fiz isso horrores nas minhas seleções. Eu fui no Lattes de todo mundo para ver o que o povo tinha. Então, pega lá, joga no Lattes, veja o que essa pessoa publicou, onde ela publicou, quantos artigos que ela tem. Daí você compara com um segundo, por exemplo, para ver se ficou muito longe, né? Então, assim, tem que ser rápido, minha gente. Tem que ir atrás, tem que, sabe, investigar real. E ser estratégico. Então, por exemplo, provavelmente a seleção desse ano vai ser agora em julho, acho que junho, julho, agosto, né? Deve abrir o edital. Não, assim, é muito difícil você publicar, por exemplo, um trabalho completo daqui até lá. Porque um trabalho completo você publica em um evento, geralmente. E daqui até lá, um evento já aconteceu a submissão. Você não vai focar nisso agora, sabe? Não vai dar tempo. Mas um artigo talvez dê certo. Tem algumas revistas pagas que você tem um valor mais caro, mas sai um artigo em um mês, ele é publicado. Né? Então, vai lá, publica um artigo rápido, né? Pega uma pesquisa que tem engavetada aí, joga lá e participa da seleção, sabe? Então, também fazer essa análise de quanto tempo eu tenho daqui até a seleção do meu mestrado, né? Certo, eu tenho esse tempo. Então, nesse tempo, o que eu preciso? Onde é que eu preciso investir de tempo, de publicação, de monitoria? Monitoria você precisa de um semestre, no mínimo, né? Então, você não faz também em 3 meses, em 2 meses. Então, tem que também ser muito estratégico nessa decisão. E Camila falou assim, como passar, você tem que ter um currículo perfeito. Tem. Você tem que arrasar muito na prova, né? Na prova e no projeto, mas tem. Nas seleções, tem pessoas que passaram com o currículo baixo e passou, tá lá. Então, é porque o currículo, na verdade, ele não é uma etapa eliminatória, assim. Eu só consegui ver os resultados do PPG do mestrado, acho que os últimos 3 anos. E, assim, literalmente, às vezes sobra vaga, ou seja, as pessoas são eliminadas antes de chegar na etapa do currículo. Então, assim, por exemplo, na minha entrada, teve gente que entrou com o currículo 1,5, sabe? Ela entrou. Porque o currículo dela era fraco, mas o projeto foi bom, a defesa foi boa. Então, o que eu tô querendo dizer? Não precisa se desesperar, sabe? Tipo, se meu currículo não for perfeito, eu não vou conseguir entrar. Você consegue. Só que você ter um currículo bom ajuda muito a você subir e você conseguir bolsa. Porque bolsa é muito importante. Eu comecei o primeiro semestre sem bolsa e eu não vou mentir, foi pesado, é pesado, sabe? É muito pesado. E assim, tá com bolsa agora tira um alívio muito grande das minhas costas, porque, por exemplo, eu tava na clínica, então era o peso, eu ainda tô na clínica, mas era o peso de ter que sustentar a clínica e ter que estar investindo muito na clínica para garantir que eu ia conseguir reter e manter, ganhar novos pacientes, enquanto eu estava fazendo o projeto e tudo mais. E a bolsa, ela permite que você, mesmo que você faça coisas secundárias, você tenha essa liberdade de saber que, olha, eu tenho esse dinheiro fixo e eu vou conseguir, sabe, me dedicar a esses estudos e conseguir desenvolver isso de uma forma melhor. Né? E querendo ou não tem como a gente mentir, a bolsa ajuda muito. Sabe? Então é mais nesse sentido que a gente fala muito sobre o currículo, que se você tivesse a oportunidade,
é muito interessante você investir certinho. Júlia Magalhães perguntou, Eduarda, como foi o seu processo de estudos, em específico para a prova? Então, a prova, eu achei a prova bem simples. Eu não sabia como era a prova antes, inclusive foi um erro meu, porque tinha pessoas que eu conhecia que estavam no mestrado, e eu não me importei de perguntar. Mas eu me juntei com 2 amigas minhas, a gente fichou todos os textos, ponto por ponto, a gente debateu sobre os textos, enfim, a gente separou tudo bonitinho, e quando a gente chegou na hora, eu acho que só caíram dos 8 textos, caíram 2, 3. Eu ainda fiz questão de incluir mais coisas para eles saberem que eu li. E acabou que foi super tranquilo, assim. Eu acho que vocês não precisam estar tão preocupados se vocês realmente se dedicarem a entender o conteúdo. Não necessariamente você precisa decorar coisas mínimas, mas assim, saber minimamente quem são aqueles autores, ler o texto bonitinho, entender sobre o que aquele texto está falando, porque quando a gente chega na prova em psicologia, são provas abertas, discursivas, então você vai ter que saber dialogar, assim. Se você só souber as informações jogadas e não dialogar em cima disso, talvez você percam alguns pontos, né? E eu acho que a maior dificuldade das pessoas em relação à prova, normalmente, é porque ou elas não recordam do conteúdo ou elas não conseguiram dialogar muito bem. E em relação às outras etapas, eu falei que para mim foi um pouco mais tranquilo, porque eu já tinha vindo desse contexto de prática de pesquisa, então eu já tinha uma metodologia que já era aprovada e que eu sabia que eu conseguiria utilizar. Por isso que eu falo que é muito importante vocês se afiliarem em laboratórios, porque eles abrem essas portas, eles ensinam, os professores, os pesquisadores estão ensinando o tempo todo, eles lhe ajudam em tudo isso. Então, o projeto, eu não vou mentir não, eu montei bem corrido, foi uma ideia bem corrida, e eu consegui porque eu já tinha essa base. Se você não tiver essa base, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, sabe? Mas, assim, é aquele negócio que eu digo, por favor, peçam ajuda, dialoguem com seus colegas, se afiliem, sabe? É um processo que, se você fizer em conjunto, ele vai ser um pouco mais leve, entende? E a defesa é a mesma coisa, assim, eu apresentei para outras pessoas, eu compartilhei com outras pessoas, pedi opinião, me ajudaram a corrigir e tudo mais. É um processo que você não precisa fazer sozinho, sabe? Se você tiver alguma dúvida específica, assim, você pode falar, porque eu acho que eu falei um pouquinho por cima, né? E as lições? Só complementando um pouquinho, eu acho que tentem. Eu acho que para além do submeter para passar, eu acho que o tentar ele é muito importante, assim, até porque você vai ganhando experiência, você vai entendendo como aquilo funciona, vai desmistificando muito, tipo, porque parece uma coisa, ai, será que tenta, vai lá, vai, paga para ver, sabe? Eu acho que é algo muito importante também. Verdade. Yasmin Santos, boa noite. Ainda é possível, enquanto formada, conseguir bolsas de mestrado? O currículo de quem vem de faculdade particular realmente não é estruturado de forma que solicito. Veja, a bolsa do mestrado, me corrija se eu estiver errado, né? Acho que as meninas sabem falar mais do que eu sobre isso. Mas ela tem um ponto da classificação que você vai estar, né? Isso da bolsa CAPES. Ou seja, a bolsa que o programa tem. Então, a gente tem 2 tipos de bolsa no mestrado. Você tem a CAPES, que vem lá do Ministério, olha, esse programa tem X bolsas, e isso, elas são divididas a partir da classificação que você vai estar, e se você tem um currículo muito bom, você vai ter um projeto muito bom, você vai ficar numa pontuação muito boa, né? E, consequentemente, a chance de você ter uma bolsa CAPES é maior. Mas a bolsa FACEP, ela é uma bolsa que ela é submetida, inclusive, pelo seu orientador, né? Então, ele pega o currículo, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que ele pega o currículo do orientador, não é o seu currículo que ele é avaliado na bolsa FACEP. Então, já vi casos, infelizmente, pessoas que perderam a bolsa porque o currículo do orientador, às vezes, não estava tão destinado ao que o edital estava querendo naquele ano, que a bolsa FACEP está dando tem um edital diferente, sabe? Eles têm as áreas estratégicas, então eles falam, esse ano a gente quer dar a bolsa para esse povo aqui, ano que vem é esse povo aqui, sabe? Então, é um outro edital, você passa por uma outra seleção estadual. E essa seleção, você talvez, eu já vi muitas pessoas mudarem um pouco do projeto, estrategicamente falando, para entrar na área que a FACEP está dando bolsa e poder ser estratégico, muito sincero, minha gente. A bolsa para sobreviver, né? Acho que muitos casos, para você, igual a Eduardo falou, de você conseguir se dedicar integralmente ao mestrado e não ter aquela pressão gigantesca de ter que trabalhar, né? Em concomitante, para além do trabalho que o mestrado em si já é. Então, assim, realmente tem chance por conta dessa diferença entre as bolsas. E tem um outro ponto, que eu até queria comentar, acho que o Eduardo quer falar, né? Tô vendo, mas... Quer falar?
Porque eu fui ter certeza, porque assim, a lista de pessoas da minha sala é bem grande, tem mais de 20 pessoas. E boa parte delas, de fato, são de faculdades públicas, mas eu tenho um colega minha que estava na classificação logo acima da minha, que ela acabou de receber bolsa, que eu fui verificar mesmo, e ela é da FPS. Então, assim, mesmo a da CAPES, ainda é possível, porque, querendo ou não, a análise curricular é uma das etapas, mas a classificação, ela vem da soma das notas. Então, tem a sua nota de projeto, a sua nota de defesa e a sua nota de currículo, sabe? E a da prova. Tudo isso. Isso. E assim, até o que o Inácio falou no chat, né? Qual o valor da bolsa? Eu não sei exatamente quanto tá agora, mas o sítio da FACEP tá maior do que a da CAPES, né? A da CAPES agora tá 2.100 e a da FACEP eu não sei. Tá quanto, Thalisa? 2.400. 2.400. Então, e é isso, assim, muitas pessoas, a primeira bolsa que sai geralmente é a da CAPES, né? Então, porque você já sabe lá a lista dos classificados. Então, a FACEP demora alguns meses para sair. O que acontece é que, poxa, uma pessoa estava em cima de mim na minha lista de aprovados, ela pegou a bolsa FACEP. Quando ela abre mão da bolsa CAPES para assumir a que tem um valor mais alto, essa bolsa CAPES que ela tinha, ela jogava para baixo. Então, tem uma dança das cadeiras durante, geralmente, o primeiro ano do curso, que mesmo a bolsa não chegando na hora, que você também é importante, mas né, você já começar de uma forma mais segura, ainda assim ela pode chegar em algum momento futuro, né? E só né, finalizando o meu comentário, que mesmo você, claro, seu nome mesmo é Yasmin, já sendo formada, tem como você melhorar o seu currículo pós graduação, né? Depois do momento da sua graduação. Tem que ser estratégico, como eu falei. Abra o edital que você quer se aplicar, né? Se for para o PPG-Psi, abra o último edital do PPG-Psi, vê o que eles selecionaram. Se for o que a Thaisa participou, né, que é o PPG-EF, PPG, não sei como é isso. Então, abre o último edital, veja o que eles pediram no currículo. Se for o meu, por exemplo, vá lá, dá uma olhada. Tem, por exemplo, um artigo. O artigo, você não precisa estar na graduação para se publicar um artigo. Teve um trabalho que eu fiz, uma revisão futura, poxa, manda um e-mail para o seu professor, para a sua professora, olha, quero publicar isso aqui, vamos publicar junto comigo, ele entra com você, você vai lá, faz o artigo, manda você mesmo, tanto fora da faculdade, você pode continuar publicando. Participar de evento você pode, mandar trabalho para congresso você pode. Alguns congressos pedem que você esteja vinculado a uma instituição, mas tem outros que não pedem, então, olha, mas, por exemplo, monitoria, não vai ter como, né, monitoria você já sabe que você não vai conseguir. Então, veja o edital, e o que você consegue ainda assim atingir depois de ter finalizado a graduação. Ouso dizer que a maior parte do currículo você ainda consegue investir depois. Talvez seja a menor parte que você não consiga, que é o caso de monitoria, né, alguns pontos assim. Inclusive, você falou sobre a questão do previdenciário e agora as bolsas. Eu não sei se é FACEP, mas eu imagino também. Elas estão valendo para o INSS, tá? Foi obrigatório, foi aprovado esse ano, coisa ótima. Galera, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vi que acho que as perguntas não acabaram. Alguma dúvida? Gente, quem falou, deixa eu falar uma coisa, porque o Luiz lembrou do edital, e a gente tem que ser muito rápido de edital, pelo amor de Deus. Leiam o edital de cabo a rabo, porque eu conheço muitas pessoas que acabaram não passando na seleção por erro besta, assim. Não, esqueceu de mandar um documento, ou mandou uma informação errada. Então, assim, verifiquem direitinho, façam tudo certinho, que as coisas vão fluir. Era aí, que eu esqueci de falar disso. Eu ia até pedir para vocês me enviarem os editais dos programas que vocês passaram, porque aí eu envio também junto com o documento de pós-graduação de psicologia, porque o pessoal dá um lida e vai se familiarizando. Possível. Só em um outro ponto, que a Eduarda falou agora há pouco, sobre comecem a preparar o projeto de vocês com antecedência. Isso é um ponto para a saúde mental de vocês. Eu também fiz exatamente. Para o meu doutorado, para o meu mestrado eu tive um tempo maior, mas o meu doutorado eu fiz meu projeto faltando um mês para a seleção terminar. Então, assim, foi uma loucura de ler 301 mil textos, fazer o projeto inteiro. Então, assim, façam com antecedência. A seleção vai ser em agosto, começa a fazer hoje. Abre o Word aí, coloca o esqueleto do seu projeto que você quer fazer, porque você vai ter mais tempo de maturação e de uma escrita realmente implicada, crítica, e façam essas pontes com os futuros orientadores. Eu acho que isso é um ponto-chave. Se vocês querem pensar no mestrado, independente de onde né, você for se aplicar, o programa tem que querer você lá dentro. Basicamente é isso. E eu não estou falando no sentido de botar para dentro e a gente quer. Não, ele tem que querer no sentido de a sua pesquisa tem que fazer parte do que o programa quer pesquisar.
não tem para onde ir. Ele tem que fazer parte do que os orientadores do programa estão pesquisando. Então, assim, se conectem, façam esse estudo estratégico que dá certo, gente, dá certo. É difícil, mas dá. Você tinha alguma pergunta? Mais alguma pergunta? No chat não tem mais nenhuma. Eu acredito que seja isso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos meninos que toparam participar. Foi um momento incrível, esclareceu, acho que, as dúvidas do pessoal. Pelo menos as minhas, eu estou mais tranquilo, porque pelo menos agora eu tenho um norte, né? Eu sei agora como quebrar a cara e onde quebrar a cara, né? O medo era, eu vou quebrar a cara, mas onde eu vou quebrar a cara, né? Agora eu sei onde eu vou quebrar a cara. E realmente agradecer outra vez, porque foi um momento magnífico. E vocês foram incríveis, de verdade. Vocês choparam logo de início, assim. E a gente realmente precisa, porque até mesmo para a gente, que é da própria FPE, né? A gente sabe que existe um processo seletivo, a gente sabe que abre vagas para mestrado, para doutorado, só que fica muito nisso, tipo assim, eu sei, mas quando é que é esse processo? Quais são as fases, as etapas, assim, né? Quem tem contato, às vezes, com um professor que é da pós, pode perguntar ao professor, mas tem gente que não tem, né? Então, foi um momento bem esclarecedor, de verdade. Espero que o pessoal tenha gostado. E é isso, gente. Gostaria se vocês tinham mais alguma coisa para falar? Acho que é o que você falou. Eu lembro que na época que eu estava na graduação, eram raros os espaços, assim, desses momentos, sabe? Então, parabéns, acho, pela iniciativa, não só de hoje, mas da residência que já teve. Acho que vai ter um próximo que você vai anunciar agora, né? Então, é um trabalho, assim, muito importante que vocês estão fazendo. Parabéns. Eu queria agradecer também, eu acho que eu queria retomar uma fala de Thaisa, que ela falou assim, gente, pelo amor de Deus, é só tentar. Tentem, peguem experiência. Assim que a gente entra no mestrado, eu acho que a coisa que mais perguntam é o que é que vocês estão fazendo aqui, o que é que te fez chegar aqui no mestrado. E eu sempre brinco que, eu entrei porque a seleção tava R$50, sabe? Porque eu achava que eu não estava preparada. E aí eu pensei, poxa, eu vou estar investindo num negócio, mas eu não me organizei direito, eu fiz o projeto meio em cima, no meu currículo não tá tão bom. Eu acho que foi até Thaisa na época que disse, olha, R$50, pô, R$50 tu compra um lanche, vai-te embora fazer. E eu fiz, deu certo, sabe? Então, assim, se organizem, mas também não tenham tanto medo, porque se não der certo, vocês tentam de novo, não é esse bicho de 7 cabeças todo, sabe? É isso, se a gente for esperar até a gente se sentir preparado, gente, a gente não faz nada. Mas queria agradecer também esse espaço, né? Que bom que aqui tem esse momento agora, assim, a gente tá falando sobre isso e adorei a iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Gente, isso foi maravilhoso, de verdade. Sim, ainda bem que o Luiz me lembrou, porque eu já tinha me esquecido do anúncio. O próximo evento vai ser sobre psicologia clínica e os principais dilemas, né? A gente se forma, né? Eu não sei como é, tem gente da FPS, não sei como é na FPS, mas o FP é muito voltado para pesquisa, né? Então, assim, mas nem todo mundo vai para pesquisa, né? Então, muita gente vai para pesquisa, como as meninas também atuam na clínica. E a gente não tem muito esse direcionamento de tipo, me formei, não quero ir para pesquisa, eu quero ir para pesquisa, mas eu também preciso clinicar aqui, o que é que eu faço, o que é que eu preciso saber. Aí o próximo evento vai ser sobre isso, né? Os dilemas éticos da clínica, né? O que é que a gente precisa saber assim que a gente começa a clinicar e quais são as demandas da gente, enquanto agora não mais estudante, mas enquanto profissional, o que é que a gente precisa ter, por exemplo, em relação ao imposto, a gente vai precisar pagar uma porrada de imposto, sabe? E a gente precisa pelo menos ter noção, né? E realmente ter um norte de quem até mesmo de quem a gente vai procurar assim que a gente sair da faculdade, né? Então o próximo evento vai ser voltado para a psicologia clínica, né? Foi convidado uma pessoa do conselho de psicologia. A gente não tem data ainda, porque vai depender muito da disponibilidade dessa pessoa, né? Foi convidado. Esse encontro, né? Esse evento vai ser em parceria com o SPA, lembrei, o SPA, né? E vai ser presencial. A gente viu que muitas pessoas queriam algo presencial,
E a gente também queria muito fazer algo presencial, sabe? A gente tava vendo qual evento a gente iria organizar de forma presencial, e eu acho que casou muito bem. O evento possivelmente acontecerá no auditório do Cefish, que é um espaço amplo, um espaço legal. A gente dela também está organizando um coffee break. Vai ser à tarde e possivelmente na segunda tarde, né? Infelizmente, qualquer dia que a gente escolhesse, iria calhar de algumas pessoas estarem em aula, né? Segunda tarde é um dia, pelo que eu entendi, que tem menos eletivas, sabe, também. E na sexta não funciona muito bem, porque, assim, evento na sexta à tarde, acho que sexta e evento à tarde, acho que não casam muito bem na mesma frase. Aí na segunda-feira, tá ali começando a semana, a gente começa com um evento legal, sabe? Aí eu vou divulgar a data do evento e o convidado assim que a gente ficar sabendo, mas o evento vai acontecer próximo mês, vai ser presencial. E acho que é isso. Espero que vocês tenham preenchido o formulário, porque a partir daí a gente já vê o próximo evento, sabe? E obrigado. Gostaria de agradecer a vocês que estão aqui participando e mais uma vez aos convidados.